No domingo passado, o reverendo Valdinei, que hoje pela manhã está pregando na comunidade de Jesus e pediu que avisássemos, e à noite também não estará presente, estará em nossa congregação da Vila Leopoldina. No domingo passado, o reverendo Valdinei iniciou a série desse mês, a nova série de mensagens desse mês, intitulada Relacionamentos, Frustração e Realização. Relacionamentos, frustração e realização. Reverendo Valdinei falou-nos sobre a triste constatação de que hoje, mesmo com inúmeros recursos de comunicação, cada vez mais sofisticados, os relacionamentos humanos estão cada vez piores, com mais problemas, o que é muito triste. Afinal de contas, a nossa vida é feita de relacionamentos. E se os relacionamentos não vão bem, nada está bem na verdade. Famílias sofrem, cônjuges sofrem, amigos sofrem, irmãos de sangue, de família, sofrem, parentes sofrem, colegas de trabalho sofrem por conta de relacionamentos que são às vezes tóxicos, relacionamentos que trazem muito mais de sabor do que alegria e que por sua vez geram uma outra infinidade de problemas. Infelizmente assim tem sido muitas vezes a nossa vida e a vida moderna. No início dos anos 2000, o ator Francisco Milani interpretava num programa humorístico o Saraiva. Creio que alguns se lembrem do Saraiva. Saraiva era um personagem rabugento, mal-humorado e mal-educado, que não suportava perguntas gentis, que aparentemente eram tolas. Do tipo, quer que eu segure a sua sacola? Quando ele estava com a sacola à mão, e ele de pronto dizia não, e despencava toda uma série de ofensas à pessoa que fazia uma gentileza a ele. E o Saraiva, naquele programa humorístico, que não suportava tais perguntas, ficou famoso por seu bordão. E se eu perguntar, vai todo mundo responder. Pergunta idiota. Como é que é? Pergunta idiota, tolerância zero. Esse era o bordão, ficou famoso. Pergunta idiota, tolerância zero. Nos últimos anos temos visto também pela televisão, e agora não é nada engraçado, não há humor algum, grupos extremistas como o Estado Islâmico e o Boko Haram, matando pessoas, dentre outras razões, pelo simples fato destas pessoas terem outra religião que não a desses grupos, o Boko Haram e o Estado Islâmico. Uma cena humorística e as duas outras cenas terríveis da realidade, mas que tratam do mesmo tema, a intolerância. A intolerância. A intolerância não se limita a grupos extremistas, como o Boko Haram ou o Estado Islâmico, mas ao contrário, e infelizmente, a intolerância está presente na maioria dos nossos relacionamentos humanos. A intolerância está presente nas pequenas coisas, no dia a dia de nossa existência. A intolerância encontra-se na igreja, a intolerância encontra-se na família, a intolerância encontra-se no coro ou nos coros da igreja, a intolerância encontra-se na banda de louvor, a intolerância encontra-se em todos os níveis da vida humana, infelizmente. A intolerância, tida às vezes como uma simples rabugice, que não é, pode trazer sérias consequências de relacionamentos no lar, no trabalho, na igreja,
que podem ser destruídos, inclusive, causando grande sofrimento e angústia às pessoas envolvidas, por conta da intolerância às mínimas coisas. A intolerância é a percepção equivocada, completamente equivocada de si mesmo, como alguém melhor que os demais. Esta é a lógica da intolerância. Eu não tolero o outro porque o outro é pior que eu. Eu não tolero o outro porque eu sou melhor que o outro, eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto, ou sou mais tudo que eu possa imaginar. O outro não é, e eu não tolero a diferença do outro. Esta é a lógica da intolerância. Mas afinal, de onde vem a intolerância? Quais as causas da intolerância? Viver não é fácil. Viver não é fácil. Viver em comunidade é mais difícil ainda, e nós somos uma comunidade, a comunidade da fé. O que é mais curioso, não fosse trágico, é que com o advento da globalização, em que todos sabem tudo ao mesmo tempo, o que deveria desaparecer, que são as diferenças, reacendeu com mais força ainda com o advento da globalização, o que é uma ironia, o que é um estranhamento. Cresceu assustadoramente a intolerância racial. Cresceu exponencialmente a intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância econômica, de classe social. Cada vez mais grupos de afinidade se formam. E não há nada de errado em grupos de afinidade. O problema é que os ditos grupos de afinidade, não conseguindo enxergar nada de bom além de si mesmos, gradativamente vão se tornando a si mesmos únicos e especiais, não admitindo que os outros sejam diferentes daquilo que olham no espelho. Ou seja, não admitem nada, nem a ninguém, que sejam diferentes a si mesmos. Eis o surgimento das gangues e das tribos modernas no mundo metropolitano. Ao tentar entender e explicar esse fenômeno humano, Freud criou o conceito do narcisismo das pequenas coisas. Narcisismo das pequenas coisas. O título é muito curioso e profundamente atual. Narcisismo das pequenas coisas, que é o que gera as famosas rixas entre grupos, cidades e regiões e países, como, por exemplo, o caso entre brasileiros e argentinos, sulistas e nordestinos, paulistanos e cariocas, e coisas assim. O narcisismo das pequenas coisas nasce desta percepção que é própria do Narciso, que, segundo Caetano, acha feio o que não é espelho. E nessa questão da intolerância, o Narciso das pequenas coisas acha diferente tudo aquilo que não é o seu próprio espelho. A expressão maior dessa atitude de narcisismo das pequenas coisas é o que acontece entre as torcidas de futebol. Numa torcida, seja ela de que time for, todos são diferentes. Todos. Há brancos, negros, asiáticos, pobres, ricos, gordos, magros, altos, baixos, homem e mulher, há de tudo na torcida. Há pessoas de todo tipo, toda sorte de diversidade. Contudo, há algo que os une e que naquele momento os fazem iguais. Todos torcem para o mesmo time e a partir daí todos os que torcem para outro time são diferentes e, portanto, não são aceitos e, por fim, hostilizados. Eis a lógica do narcisismo das pequenas coisas, o que faz gerar a intolerância. Não tolero, não suporto aquilo que seja diferente de mim mesmo,
diferente daquilo que penso, diferente daquilo que creio, diferente daquilo que acho correto. Eis o narcisismo das pequenas coisas. Assim, queridos irmãos e irmãs, a intolerância é a não aceitação do outro, por várias razões. Dentre elas, religião, raça, classe social, cultura, sexo, ou simplesmente porque alguém pensa diferente. Simplesmente por pensar diferente. Nos últimos tempos, temos visto crescer no Brasil a intolerância político-partidária. O que é um avanço da democracia tornou-se um problema. O que é a tônica e a lógica da democracia tornou-se um problema. Você não pode ser partidário de um ou de outro, que será hostilizado. É a intolerância política. Uma das razões da existência da intolerância é o pecado humano. Toda esta intolerância nas grandes e nas pequenas coisas, o narcisismo das pequenas coisas, tem a sua raiz no pecado, que segundo Romanos 3:23, todos pecaram e precisam, carecem da glória de Deus. Nesse sentido, a intolerância é apenas mais uma das inúmeras manifestações do pecado. Gálatas capítulo 5 apresenta-nos uma lista de pecados. Dentre eles, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, diz-nos o texto de Gálatas capítulo 5, na versão transformadora. A intolerância encontra-se entre estes outros pecados semelhantes. Biblicamente, a intolerância é fruto do pecado. Mas em Cristo Jesus, esse pecado perde a sua razão. Quando estamos em Cristo, as coisas antigas passam. E em Cristo, esse pecado perde a sua razão, o seu sentido, porque, segundo a Bíblia, não há mais judeu nem gentio, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, diz-nos Gálatas 3:28, o texto que nós não lemos. Não há mais grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há, pois, diferença em Cristo, são todos iguais nele. Nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, familiares ou não, a intolerância nasce do desejo e percepção equivocadas de que se está sempre com a razão e com a verdade. A intolerância também começa assim, na percepção de que eu estou sempre certo, de que eu estou sempre correto. Logo, o outro está sempre errado também. Essa é a lógica. Ao agir com intolerância, a pessoa acaba cometendo outros erros, como o de achar que apenas o que ela faz, que apenas o seu jeito de fazer as coisas é que é do modo correto. E aí vai um pouquinho de toque. E claro, tudo que as outras pessoas fazem de modo diferente de como eu faço, está errado, não suporto, não tolero isso. Tendo assim, uma falsa percepção a respeito de si mesmo e do outro. Mas qual o problema? Qual o problema em ser uma pessoa segura de si, que acha que está correta? Qual o problema em ser uma pessoa com uma atitude positiva, como diriam alguns? Qual o problema em se saber e acreditar que é eficiente naquilo que faz? Em outras palavras, o que pode haver de tão ruim na intolerância? Quando não suporto que os outros façam errado, da maneira como eu faço correto? Quais as consequências, pois, da intolerância? Ou,
se você quiser, da rabugice. Sempre que ouvimos algo sobre problemas em relacionamentos, inevitavelmente pensamos em alguém. Isso é humano, isso é fruto de nós mesmos, do pecado. Quando ouvimos algo assim, pensamos, se fulano estivesse ouvindo isso. Né? Espero que você não tenha pensado isso. Mas, invariavelmente, pensamos no outro. Nunca em nós mesmos. Isso já pode ser um indicativo de que há um ingrediente de intolerância em nós. Porque, afinal, a coisa é sempre para o outro, nunca para mim. Logo, eu estou sempre certo, isso deve ser para o outro. Porque eu estou certo, logo isso não serve para mim. Sou melhor que o outro por tais e tais razões. Diante disso, farei uma pergunta, que embora já imagine a resposta, a farei a si mesmo. E claro, você deve responder a si mesmo. Você é uma pessoa intolerante? Isso nos dá um frio na barriga para responder, para nós mesmos, inclusive. Com certeza você respondeu a si mesmo, não. Acho que não. Acho que não. Não me acho intolerante. Contudo, é preciso ficar atento, pois a intolerância é causadora de muitos males, de muitas mazelas. Dentre eles, a intolerância é responsável pelo estabelecimento de conflitos, de muitos conflitos nos relacionamentos. A intolerância nas pequenas coisas do cotidiano, dos relacionamentos, sejam familiares ou mesmo na igreja, podem estabelecer conflitos difíceis de serem superados. Pois a vítima da intolerância acaba ficando profundamente ferida e magoada. E esta mágoa acaba por piorar ainda mais a situação, tornando às vezes muito difícil a reconciliação por conta da intolerância. Este é um problema que a intolerância causa. Outro problema que a intolerância pode causar, e você deve estar atento a isso em seus relacionamentos, para que você não incorra na intolerância ou lute contra a intolerância, é que ela gera o isolamento social. Pessoas com atitudes intolerantes acabam tornando-se mal educadas, ácidas, tóxicas e, claro, muito mal compreendidas. Claro, muito mal compreendidas, uma vez que agem sempre da mesma maneira, não compreendem as outras pessoas, não as respeitam em suas diferenças, e assim, essas pessoas intolerantes acabam tornando-se isoladas, solitárias, porque quem quer conviver com uma pessoa intolerante? Será sempre uma pessoa a ser evitada, porque parece um porco-espinho. Ninguém quer se ferir, e se afastam de porco-espinho. E como disse o reverendo Valdinei no domingo passado, Deus não criou ninguém para viver sozinho. Deus não criou ninguém para ficar solitário e isolado. Mas a intolerância gera o isolamento social. Um terceiro problema, o abalo nos relacionamentos. Pessoas que são incompreensíveis e intolerantes em relação ao próximo por conta dos conflitos que estabelece, inevitavelmente deixa seus relacionamentos abalados, sejam familiares ou profissionais. Tudo se abala à sua volta. E por fim, o saldo de toda essa complicação de relacionamentos é apenas sofrimento. Sofre a vítima da intolerância, sofre quem é intolerante, porque acaba solitário, sozinho. A consequência final da intolerância é sempre o sofrimento das pessoas envolvidas.
Seja para quem é a vítima, seja para quem é a pessoa que age com intolerância, o sofrimento torna-se inevitável. Mas depois de termos observado todas estas características e consequências da intolerância, também cabe perguntar nessa hora: como se livrar, pois, da intolerância? Como agirmos para que evitemos a intolerância? Relacionamentos são construídos por atitudes. Daí a necessidade de cuidarmos dos nossos relacionamentos. Eu sei que é um chavão, mas relacionamentos são como plantas. Se nós não cuidarmos, elas morrem. Relacionamentos, da mesma maneira, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, porque os relacionamentos, da mesma maneira que são construídos com atitudes, da mesma maneira eles são destruídos por atitudes também. São destruídos por ações, muitas vezes de intolerância. Em outras palavras, com nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, podemos construir ou destruir os nossos relacionamentos. E somos nós os responsáveis, ainda que muitas vezes nem percebamos isso. Então, de que maneira podemos agir para evitarmos a intolerância? A primeira coisa a fazer é observar a si mesmo. Haja com honestidade consigo mesmo. Seja honesto com você. Faça uma autoavaliação. Será que eu sou mesmo intolerante? Por que eu não consigo aceitar as falhas das pessoas? Pergunte a si mesmo: será que não há um Saraiva dentro de mim? Seja honesto e faça essa pergunta. Será que não existe um Saraiva dentro de mim? Assim, olhar mais para dentro de si poderá ser uma atitude que fará com que você deixe de olhar tanto para os outros. Inverta a lógica. Ao invés de olhar tanto para os outros, olhe mais para dentro de si mesmo. Deixe de olhar para os outros e as suas diferenças, ou para a forma errada com que, em sua lógica, as pessoas agem. Olhe mais para dentro e mesmo para dentro de si. Para aceitar o outro e suas atitudes, é preciso primeiro aceitar a si mesmo. Não conseguiremos jamais aceitar o outro sem antes termos esta aceitação interna de nós mesmos, a si mesmos integralmente, e isso inclui admitir o nosso lado pecador, o nosso lado que tanto tentamos ocultar das outras pessoas. Pessoas que não se aceitam, por certo, não aceitarão o outro. Portanto, a intolerância pode, na verdade, ser um sintoma de que há coisas interiores muito mal resolvidas. Liane Alves, num artigo na revista Vida Simples, conclui a esse respeito. Diz-nos Liane Alves: com mais consciência de mim mesmo, também me torno mais tolerante e compreensivo. A visão mais nítida de nossos limites arrefece a vontade de jogar pedras nos outros. Vou repetir o que Liane Alves nos diz. Com mais consciência de mim mesmo, também me torno mais tolerante e compreensivo. A visão mais nítida dos nossos limites arrefece, diminui a vontade de jogar pedras nos outros. É preciso iluminar aquilo que dentro de nós está em escuridão, por mais doloroso que seja tal processo. Esse é o primeiro passo para se libertar dos tentáculos da intolerância. Observar, olhar para dentro de si mesmo, fazer a autoavaliação, é o primeiro passo para nos libertar da intolerância e assim tentar consertar ou manter os nossos relacionamentos. O segundo passo para nos libertarmos da intolerância é ouvir a voz de Deus.
ouça a voz de Deus. Depois de observarmos-nos a nós mesmos, o passo seguinte é ouvir a voz de Deus a nos orientar. Este é um exercício fundamental a todos nós. E como fazemos isso? Olhando sua palavra, observando a palavra de Deus. Podemos ouvir a voz do Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras. E mais que isso, colocando-a em prática. É preciso colocar a palavra de Deus em prática e não apenas como algo distante de nós mesmos. São elas, as Escrituras, que nos mostrarão a maneira pela qual Ele, o Senhor, quer que nós vivamos, como seu povo, quais atitudes nós tenhamos. As Escrituras trazem orientações muito claras a respeito de como devemos agir uns para com os outros. Basta colocarmos em prática. Portanto, o segundo passo para nos libertar da intolerância é ouvir a voz de Deus. E podemos ouvi-la colocando em prática a sua palavra. O texto de Gálatas que nós lemos, no início desta meditação, é um grande auxiliar para nos libertar das amarras da intolerância. O autor nos apresenta uma série de atitudes que podem ser uma espécie de vacina anti-intolerância. Eu vou ler esse mesmo texto que nós fizemos a leitura no início, na versão A Mensagem, do pastor presbiteriano Eugene Peterson. Diz-nos o texto, o mesmo texto de Gálatas, e você pode acompanhar, inclusive, se quiser, para ficar mais fácil, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 12. Na versão A Mensagem, assim nos diz: portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Vistam a roupa que Deus preparou para vocês. 2 pontos. Que roupa é essa? Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se do amor. O amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. O amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. É a tradução. Fazer com que a paciência e a mansidão sejam uma roupa para o dia a dia é a atitude que se espera de um cristão. Olhar para o outro e ter paciência será uma grande revolução na vida de todos nós, especialmente na vida daqueles que estão prisioneiros da intolerância. É o que nos alerta o apóstolo Paulo em outro texto, Romanos 15, a esse respeito. Diz-nos o apóstolo: nós que somos fortes, diz-nos o apóstolo, de uma forma e em tom irônico, nós que somos fortes, que nos achamos fortes, que nos achamos melhores, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, diz-nos o apóstolo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ouçamos a voz de Deus contida em sua palavra e a coloquemos em prática para nos libertarmos das amarras, dos tentáculos e das armadilhas da intolerância, do narcisismo das pequenas coisas. Amor. Vista essa roupa. Vista essa roupa chamada amor. É aquela roupa básica para o dia a dia. Vistam-se dessa roupa. De acordo com o texto bíblico, é preciso que nos vistamos com o amor, que segundo Marisa Monte, inclusive, é a palavra que liberta. E assim, consigamos, pois,
suportarmos-nos uns aos outros, como diz o texto. Só assim, vestidos com o amor, é que poderemos nos suportar mutuamente. Porque quando suportamos o outro, alguém nos suportará também. Esse é um lado bom de suportar. Alguém nos suportará também. E como fazer isso? E eu quero concluir esta meditação lembrando de um hino que cantamos, o hino Excelência do Amor. A quarta estrofe diz assim: não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor. Pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convém a criminosos, não convém a criminosos salvos pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convém a criminosos, pecadores, salvos pelo amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, de maneira que, pela graça e revestidos do amor cristão, amor que procede do alto céus, possamos nós viver em alegria e em harmonia em nossa comunidade, comunidade da fé. Que os nossos relacionamentos da comunidade da fé sejam relacionamentos saudáveis. Que os nossos relacionamentos familiares sejam relacionamentos familiares, orvalhados pela graça de Deus. Que os nossos relacionamentos de amizade, de trabalho, sejam da mesma maneira relacionamentos saudáveis, justos, retos, para a glória de Deus. E assim, exorcizaremos a intolerância dentro de nós. A Deus, pois, toda a glória. Que Ele assim nos abençoe. Amém.